Olá, agentes de viagens. Eu sou a Nayana, sou executiva de contas aqui da Casa do Agente. Eu represento a CVC e eu tô aqui hoje para passar um pouquinho de informação sobre o sistema da CVC que vocês vão utilizar. Para isso, vocês precisam ter login e senha através da Casa do Agente. Então, dá uma ligadinha aqui para os consultores e pedem o login e senha para eles. O site que vocês vão entrar é o www.cvc.com.br. Vão se logar e é essa tela que vocês vão visualizar, que é a tela do agente de viagens. Nesse primeiro momento, eu gostaria de mostrar para vocês os pacotes CVC. Os fretamentos e os nossos bloqueios estão todos nesta ferramenta Pacote CVC. Aqui você pode selecionar nacionais ou internacionais. Temos a opção de tipo de pacote aéreo, rodoviário, circuito nacional e combo. Vou estar mostrando para vocês os nossos pacotes com aéreo. Para isso você seleciona a origem que o seu passageiro deseja. O destino de viagem, aqui você pode escolher nacional ou inter. A gente vai fazer um nacional nesse primeiro momento. E vamos colocar uma data. Clico em buscar. Aqui nessa tela você vai verificar que vai aparecer todos os pacotes que a CVC tem fretamentos, ou seja, fretamento é o avião todo da CVC, e os bloqueios de 30 a 40 lugares que a CVC possui. Então a gente vai esperar aqui carregar um pouquinho os pacotes. Tá carregando. O sistema ele vai lançar um quarto, 2 adultos. Se vocês quiserem alterar 3 adultos, mais tipo de quarto, vocês clicam em alterar tipo de acomodação. Aqui você pode verificar todas as datas que nós temos disponibilidade nos nossos fretamentos e bloqueios. No dia 4 de setembro, eu tenho disponível 3 aéreos de fretamento e bloqueio. Aqui os horários são horários previstos de aéreo. O aéreo a gente vai ter a emissão na semana do embarque, portanto voucher na condição de pacote CVC é enviado somente na semana do embarque. Antes da semana do embarque a gente pode liberar o Monte Sua Viagem ou multiprodutos. Esses a gente consegue liberar o voucher no mesmo dia de realização do pagamento. No pacote CVC, os vouchers todos são liberados na semana do embarque. Escolho a opção do aéreo que eu desejo. Nesta data, a CVC pode comercializar a passagem aérea, pois aqui tem a opção de somente aéreo. E temos os nossos pacotes, o Yak Beach Hotel, Infinity Praia. A tarifa que aparecer aqui sempre será a tarifa do apartamento standard. Se o hotel tiver apartamento luxo, se tiver apartamento frente mar, aí você pode clicar nesta opção de mudar tipo de quarto e selecionar o quarto que o seu cliente deseja. Nessa opção do Marsol, ele tem standard, que é o que consta o preço aqui, e temos a opção do luxo. O luxo vocês podem verificar que já alterou a tarifa. Então aqui está incluso, se nós clicarmos em serviços inclusos, ele vai mostrar que esse preço de R$ 4.018 está incluso o aéreo, o transfer, a hospedagem e o passeio. Seleciono o roteiro que o meu cliente deseja. O valor, vocês vão passar sempre o valor do orçamento, pois se tiver algum desconto, é sempre na tela de orçamento que vai aparecer em azul o valor do desconto. A gente vai esperar um pouquinho carregar. Se tivesse desconto nessa opção, estaria escrito desconto nesta tela e já o valor discriminado aqui do seu lado. Selecionem o vendedor da CVC, o vendedor da Casa do Agente. Sugestão: se vocês quiserem enviar por e-mail, podem colocar o e-mail, o assunto e enviar o orçamento. Se você deseja copiar e colar o orçamento,
clico em imprimir. Se caso a tela do orçamento não abrir, você vem em pop-up, desbloqueio aqui, fecho, clico de novo, venho novamente aqui, nesse link de imprimir, para a gente carregar novamente o orçamento. Esperar um pouquinho carregar. Vamos novamente aqui no pop-up, concluído, clico em imprimir. Aí nós temos, clico em cancelar, porque a gente não vai imprimir essa folha. Então aqui no orçamento nós temos todas as informações necessárias para o cliente. A hospedagem, a quantidade de dias, os valores, preço por pessoa, como eu falei no início, os horários dos fretamentos e bloqueios sempre são previstos. Temos o aéreo, o hotel e os serviços inclusos. Então, essa tela você pode selecionar, copiar, colar no e-mail e enviar para o seu cliente. Vou fechar esse orçamento, vou clicar no logo da CVC, pois a gente vai agora na tela do Monte a Sua Viagem. Esse carrinho de compra, se vocês quiserem deletar, excluir, e ele não aparece mais para você. Monte a Sua Viagem, você vai colocar a origem, esperar um pouquinho, selecionem. Coloquem o destino que vocês desejam, nacional ou inter, a data de ida e a data de retorno do seu cliente, quantidade de quartos e pessoas e vamos buscar. No Monte a Sua Viagem, a gente vai ter os aéreos regulares, não são fretes e nem bloqueios. Sugestão da CVC: sempre montem o pacote no pacote CVC, que nós acabamos de visualizar agora, e também no Monte a Sua Viagem, pois as companhias aéreas estão realizando promoções. Então é sempre bom você montar o mesmo pacote nas duas ferramentas para vocês verificarem e fazerem um comparativo das tarifas e oferecerem para o seu cliente. Lembrando que os pacotes realizados no Monte a Sua Viagem, a partir do momento que você faz o pagamento, o voucher é liberado de imediato. Então aqui nós temos os aéreos. Nesse momento eu selecionei Maceió. Então ele está carregando todos os voos regulares que a CVC tem disponibilidade para o destino. Vamos esperar carregar. Ele sempre vai carregar o menor preço para o maior, portanto, o menor preço sempre vai ser sem a bagagem. Então é importante você sempre informar para o cliente se é com ou sem bagagem. Vamos esperar carregar, porque a gente tem muitas opções de voos para Maceió. Se vocês quiserem filtrar, a gente tem a opção de filtrar por preço, embarque, duração de voo, paradas, companhias aéreas, os aeroportos, bagagem. Nós temos todos esses filtros. O que a gente utiliza muito é sempre filtrar voo direto. Então eu deixo clicado voo direto e coloco o aplicar o filtro. Então aqui vai aparecer os voos com bagagem. Se eu quiser, eu deixo aqui com bagagem e também faço o filtro do tipo de produto que você selecionou, e aí ele vai carregar novamente. Escolho o voo que o meu cliente deseja, se ele quer o Latam, se ele quer Gol. Então você vai escolhendo as várias opções de aéreos e seleciona ida e volta. Você não pode pegar a ida dessa tarifa e a volta dessa outra tarifa. Você sempre tem que puxar os voos que estão na mesma tarifa e selecionar. Selecionei, ele veio para o carrinho de compras. Agora eu vou selecionar o hotel que o meu cliente deseja. Importante, quando o hotel aparecer solicitar reserva,
significa que eu não tenho apartamentos disponíveis neste momento no site da CVC. Portanto, vocês devem ligar para os vendedores da casa do agente e eles vão verificar se há possibilidade de confirmação de extra bloqueio. O que está em verde você já consegue orçar na hora. Então, clico no hotel selecionado que o meu passageiro escolheu e vou para os serviços. Os serviços é importante vocês olharem com muita atenção o descritivo, pois tem alguns traslados que não atendem aquele aeroporto, aquele traslado que não atende aquele hotel específico naquela região. Então é importantíssimo vocês olharem o traslado que vocês vão selecionar para ver se condiz com o aéreo e com o hotel que vocês selecionaram no início. Então aqui vocês vão selecionar, vou pegar o transfer aqui. Se vocês quiserem passeios, nós temos a tela de passeios, então eu minimizo, venho para o passeios, então, clico aqui, ele vai carregar os passeios. Então você consegue no Monte a Sua Viagem selecionar mais tipos de serviços. Olha, eu selecionei um transfer e selecionei um passeio. Se eu quiser selecionar mais de um passeio, eu consigo. Eu clico aqui e ele vai selecionando vários passeios. No Monte a Sua Viagem, que foi essa tela que nós acabamos de visualizar, aqui você não consegue inserir passeios e nem excluir passeios, são os pacotes engessados. No Monte a Sua Viagem, que é o que nós estamos realizando agora, sim, você consegue fazer a inclusão de mais passeios. Para realizar o orçamento, nós clicamos aqui, realizar orçamento, igual como nós fizemos no pacote CVC. Ele vai carregar as tarifas. Vocês vão selecionar o atendente da casa do agente, o atendente da CVC e vai clicar em imprimir. Aí vai carregar. Se vocês quiserem mandar por e-mail também pode. Cancela. E novamente, seleciona, copia e cola. E aqui é importante que aparece sempre se inclui ou não a bagagem que a gente selecionou. Então, essa tela de orçamentos, a gente vai ter em todas as abas em todos os produtos que a gente orçar. Então, a partir desse momento, a gente vai fazer agora o multiprodutos. Nós já fizemos o pacote CVC, fizemos o Monte a Sua Viagem, agora nós vamos fazer o multiprodutos. Clico no logo da CVC, sempre para a gente voltar na tela de início. Excluo o carrinho de compras. Multiprodutos, o nome já diz. Multiprodutos é mais de uma cidade que o meu cliente gostaria de visitar. Aqui a gente pode selecionar, meu cliente deseja passagem aérea? Sim. Meu cliente deseja hotel? Sim. Ele deseja carro? Nesse momento não. Se ele quiser futuramente carro, a gente consegue fazer nesta tela. Ele deseja serviços? Deseja serviços. Clico em serviços. Origem: São Paulo. Ele vai carregar a origem São Paulo. Vocês colocam a data, a primeira cidade que o cliente deseja. Então, vou selecionar Miami, vou colocar quantos dias ele vai ficar em Miami e vou colocar Orlando. Coloco Orlando e vou deixar 2 adultos e realizo o buscar. Então, ele vai selecionar os acordos aéreos que a CVC tem nesse período com disponibilidade. Então, a gente espera carregar. O sistema ele quer saber, o meu passageiro vai voar de São Paulo para Miami? Se sim, eu clico. Ele vai voar de Miami para Orlando? Vai. Clico também. Ele vai voar de Orlando para São Paulo? Sim. Clico e realizo a busca desse aéreo. Sempre quando você for pesquisar os pacotes, sempre você seleciona o aéreo e posteriormente você procura a hotelaria e os serviços. A gente espera carregar um pouquinho.
Então aqui a gente tem, como nós vimos na outra tela, nós temos os filtros que a gente consegue visualizar, voo direto, por companhia aérea, com bagagem. Então você pode usar o filtro, seleciona os voos que o passageiro deseja e seleciono o aéreo. Então ele vai atualizar os voos junto com a companhia aérea e vai selecionar pra gente. Então ele vai atualizar os voos. Então a gente aguarda um pouquinho. A gente viu que não foi possível essa tarifa. Significa o quê? Como a gente está num sistema que tem muitos agentes de viagens logados, então pode ser que nesse momento alguém já tenha selecionado esse voo. Então quando for assim, vocês retornam aqui no Multiprodutos, buscam novamente e aí você vai selecionando. Perfeito. Ele vai clicar. Então você seleciona o voo novamente que você deseja, clico, busca. Então ali são os trechos que o seu cliente ele vai querer viajar. Espere ele carregar um pouquinho. Então sempre a tarifa do aéreo é do menor para o maior. Vamos aguardar ele selecionar os voos. Perfeito. Então aqui a gente tem uma série de opções de aéreos com o seu cliente. Você vai selecionar o voo que o seu cliente deseja. Então ele vai atualizar os voos novamente com a companhia. Aqui você pode verificar que o aéreo foi selecionado com sucesso. Nesta linha nós temos a hospedagem. Se eu clicar em São Paulo, o sistema vai entender que eu quero hotelaria em São Paulo, porque essa linha é da hospedagem. Miami. Quero hotel em Miami? Sim. Clico em adicionar e aqui você tem flexibilidade para colocar a quantidade de dias que o seu cliente deseja de hotel. Então você tem mais flexibilidade no Multiprodutos. Então você escolhe a quantidade de dias, ele vai puxar no portfólio da CVC os hotéis que a gente tem acordo. Lembrando que se o hotel que você deseja não tiver no sistema da CVC, liga para o vendedor da casa do agente que a gente verifica a possibilidade de confirmação offline. Aqui você consegue também filtrar os hotéis por nome e por localidade. Então, você tem vários hotéis aí para escolher para o seu cliente. Olha a quantidade de páginas que você tem em Miami de hotel. Então, seleciona um hotel que o seu cliente deseja. Ele já vem para o carrinho aqui de compras, o hotel. Como a gente não solicitou o hotel no período todo de Miami, então ele vem somente na parte selecionada. E assim você vai fazer. Se você quiser hotel em Orlando, clico aqui em Orlando. Se eu quiser serviços em Miami, clico adicionar serviços em Miami. E aí ele vai puxar os serviços que nós temos. Você consegue filtrar por ingressos, passeios, seguros, shows e traslados. Então, atenção, como eu falei lá no início, olhem certinho se o transfer que vocês desejam é o transfer certinho para aquele hotel, para aquele aeroporto, e aí vocês vão selecionando e tudo que vocês forem adicionando vai aqui para o carrinho de compras. Para gerar o orçamento, nós já vimos no início, clico em orçamento, seleciono o vendedor e imprimo. Então, na tela de pacotes, nós fizemos as 3 opções. Se o seu cliente deseja comprar somente o aéreo na CVC, nós temos a opção de somente aéreo, tanto no pacote CVC, como nós já vimos, ou a opção de comprar somente em passagens. A diferença do Fácil e do VBI, o VBI, a tarifa é menor para o agente de viagens, e a comissão é menor também, tanto para a CVC quanto para o agente de viagens.
Com relação a comissionamento, é sempre bom você ligar na casa do agente e dar uma conferida nos valores. Então, passagem aérea nós já vimos no início, que é aquela mesma maneira que você consegue filtrar por voos diretos, por companhias aéreas, avançar para aquele orçamento. Hotéis. Se o seu cliente deseja comprar somente hotel em uma cidade, você vem em hotéis. Se o seu cliente deseja comprar hotéis em mais de uma cidade, multiprodutos. E aqui no multiprodutos, você iria deixar selecionado apenas hotel. Essa tela de hotéis e resorts, você consegue visualizar os hotéis somente em uma cidade. Diferença do fácil e do promo. O promo, o comissionamento é menor, as tarifas também são menores. Então, nós temos as opções dos pacotes, dos aéreos, dos hotéis. Se você comprar um aéreo aqui e um hotel aqui, você vai ter 2 orçamentos. Você não consegue juntar em um único orçamento passagem aqui e hotel aqui. Se você quiser em um único orçamento, você deve vir sempre em pacotes. Nós temos as opções de carro também, que você pode estar selecionando junto à CVC. Então, você escolhe a cidade de retirada do hotel, do carro. Devolver o carro em outro local? Se quiser, clica, senão você deixa sem clicar. Escolhe a data, o horário e dá um buscar. Os hotéis que aparecem no site da CVC, eles vão estar em verdinho, são os carros que estão confirmando, e em amarelo são os carros que a gente precisa solicitar reserva. Se tiver confirmação imediata, você já consegue fazer o orçamento, enviar o nome aqui para casa para eles realizarem a reserva e já mandarem o pagamento. Então, aqui você consegue visualizar as locadoras e os tipos de carro. Então, vocês selecionam o tipo de carro que vocês desejam. Ele vai carregar, pois aqui nós temos diferença do que inclui as tarifas, tarifa MF, tarifa NG. Então, aqui você tem todos os detalhes deste preço, o que está incluso. Como está em verde, você consegue mandar o orçamento e fazer a reserva junto com os vendedores da casa. Seleciono. Ele te pede para você selecionar qual é o endereço da loja que você deseja retirar o carro. Então, você seleciona, confirma. Aí ele vai confirmar a disponibilidade. Ok, foi para o carrinho de compras. Clica aqui e você consegue fazer o orçamento da locação de veículo. Se caso o seu cliente comprou um pacote no mês passado, ele resolveu incluir serviços extras, ou seja, ele resolveu incluir um passeio ou um seguro viagens. Vou excluir aqui. Aqui você consegue colocar o destino. Vamos colocar um Natal. O dia que o passageiro deseja realizar aquele tipo de passeio. Aqui você pode filtrar por esses produtos ou deixar em todos e dar um buscar. Importante, se o seu cliente deseja comprar somente os serviços, digamos que ele comprou hotel em outro lugar, aéreo em outro lugar, ele consultou você, agente de viagem, só para comprar os serviços. Dá uma verificada na casa do agente se a gente pode vender somente os serviços para essa região, ok? Perfeito, então essa tela você vai selecionar os traslados. Então, seleciona o traslado que o passageiro deseja. Se ele quiser passeio turístico, clique em passeio turístico e vai selecionando. Aí aqui você vai gerando os orçamentos conforme os passeios, os serviços que você for adicionando aqui no site da CVC. Bom, espero que vocês tenham gostado dos orçamentos aqui que a gente realizou no sistema da CVC. A gente está fazendo, a gente também realiza treinamentos presenciais na casa do agente. Se você tiver interesse, favor entrar em contato aqui na casa do agente e confirmar a sua presença. Muito obrigada e boas vendas!
Foi. Tentei ser o mais breve possível, Não, porque se eu ficar